Bolsonaro permanece e viram as grandes opções para a eleição desse ano. Mas o tratamento dado midiático é bem diferente. Eu queria saber se você acha que a maneira com que a imprensa lida com o governo do Bolsonaro é justa. Justa? Eu acho o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi alguém ser tão perseguido pela mídia como o Bolsonaro é. E olha que eu fui perseguido bastante. Eu diria para você o seguinte, o Bolsonaro ele estabeleceu uma forma de comunicação com a sociedade que independe da intermediação dos meios de comunicação. E essa é a grande razão da repulsa da mídia. As pessoas falam, é que o Bolsonaro não está dando a verba publicitária. Isso pode ter até algum efeito, mas eu diria para você, vamos dar um exemplo clássico. Você acha que o faturamento do poder público tem influência no faturamento da TV Globo? Muito pouco. O que tem influência eles é a perda do poder. E o Bolsonaro, na hora que estabeleceu a comunicação direta, ele simplesmente tirou o poder de influência que a própria mídia tem sobre o eleitorado de uma maneira geral, sobre a população de uma maneira geral. Então, consequentemente, é pau no Bolsonaro. O Bolsonaro já foi para a campanha eleitoral, participar da entrevista no Jornal Nacional, já contestou os apresentadores no ar. Então, nenhum outro fez isso. Agora, eu diria para você o seguinte, a mídia foi a grande culpada do seu Sérgio Moro ter conseguido chegar onde chegou com essa Operação Lava Jato. O impeachment não foi o impeachment que gerou o Bolsonaro. As pessoas estão muito enganadas com relação a isso. O impeachment foi um processo jurídico-político que tirou um governo ruim, que a Dilma ainda conseguia ser pior do que a mediana do PT de uma maneira geral, porque a Dilma era pior do que o PT. O problema da Dilma é o seguinte, eu costumo dizer, o Bolsonaro viveu dos seus 3 anos e meio de governo, 2 de pandemia e está vivendo meio de guerra. Imagine a Dilma com 2 anos e meio de pandemia e guerra. A Dilma já era uma pandemia, imagine ela com pandemia. Então, o que acontece? Bolsonaro é fruto de um processo que eu procuro também, não querendo fazer de novo propaganda, mas eu relato no livro, que é o processo da polarização. A polarização não começou agora. Ela vem já desde a primeira eleição. Quando o Collor disputou a eleição, o Collor representava o espectro da direita que hoje está sendo representado pelo Bolsonaro. E o Lula tomou o lugar do Brizola, que era o Brizola que era a esquerda, tomou no Photoshop. E não largou mais, o PT não largou mais. Aí com o Fernando Henrique tomou o lugar do Collor pelo impeachment do Collor, essa que é a verdade, o PSDB tomou, e o Bolsonaro tomou o lugar do PSDB, porque esse processo da Lava Jato, ele acabou com o PSDB naquele momento também. Quando teve aquelas denúncias contra o Aécio naquele momento, aquelas imagens, aquela coisa toda, o PSDB sofreu com aquilo. Não tô dizendo que é justo ou injusto, não quero entrar no mérito. Eu estou falando em termos de deterioração da imagem pública. Então o Bolsonaro, naquele vácuo, ele conseguiu ser o anti-PT, que o PT nunca deixou, com o Lula na cadeia, que eu acho que foi um grande erro, que o Lula tinha que ter disputado a eleição em 2018, tirar o Lula da eleição foi um erro, o Lula não teria ganho aquela eleição, o Bolsonaro ganharia do mesmo jeito e nós teríamos diminuído muito a polarização política que está havendo hoje depois da eleição do Bolsonaro. Era muito importante que o Bolsonaro tivesse derrotado o próprio Lula naquela eleição. Agora ele virou como vítima. Por isso é que aparentemente ele está assim como um resgate. Naquele momento ele ia enfrentar dentro da discussão daquele processo. Não ia ganhar a eleição, não havia a menor possibilidade de Lula ganhar a eleição do Bolsonaro. Mas não deixou de ter o seu lado. A polarização era contra o PT. E o Lula, de uma certa forma, bancou a candidatura do Haddad em 2018 e dentro da cadeia ainda conseguiu chegar ao Haddad no segundo turno e com uma diferença, vamos dizer o seguinte, o Bolsonaro ganhou muito bem, mas tiveram lá 40 e poucos por cento dos votos. O Lula é um fenômeno disso. Não há dúvida, não há dúvida. Porra, porque... Mas é porque ele representa essa polarização, entendeu? Mas só que ele e nós temos 1/3 do PT, 1/3 que está o anti-PT e 1/3 que vai voar no momento. Em função que foi sempre esse outro terço que decidiu a eleição. Sempre. O Brasil é um país centro, né? Só que não é a terceira via. Eu comparo com o seguinte, você vê agora o que aconteceu na França com o Macron. O Macron é o centro da França, né? E ele venceu a eleição quando ninguém queria ele. Por quê? Porque lá na França é diferente. Lá eles não querem que a polarização ganhe. Eles querem derrotar a polarização. Então a esquerda e a direita se enfrentaram e o Macron acabou levando porque ninguém queria que ficasse com um lado da polarização. No Brasil jamais haveria terceira via porque as pessoas não querem definir pelo centro, querem justamente que um lado da polarização vença. As pessoas não e foi isso que meio aconteceu. termo no Brasil. Eles Não querem. Embora quem decida seja o eleitor do meio termo, mas acaba indo para um lado, ele opta por um lado da polarização.
Ele não vai para o centro para ser alternativa à polarização. Reclama da polarização, mas leva ela ao Mas extremo. leva ela ao extremo. Porque ele decide a favor de uns lados. Eu acho assim que tem sido. Eu acho isso. Hoje, infelizmente, você vê até na internet, ou qualquer diálogo que você tiver com qualquer pessoa na padaria, você vai ver que o cara ou ele defende cegamente o Bolsonaro, ou ele é completamente Lula. Você fica olhando e você fala, vem cá, por que você não pode ter críticas aos dois e estar no meio aqui, ou eventualmente considerar... Não há consideração de outra possibilidade. Não há consideração. Tá absolutamente haverá definido. até daqueles que, em tese, não vão votar nos dois no primeiro turno, se é que vai acontecer isso num certo momento. Eu tenho muitas dúvidas. Eu sempre disse que não haveria terceira via, mas eu não achava que nós íamos chegar num ponto que não ia ter mais outro candidato, porque os outros acabaram. Que o Ciro está igual cachorro na mudança, ele não sabe se toma conta da casa ou vai atrás do caminhão. Então ele está naquela situação, ou seja, ele bate no Lula, mas o eleitor que resta dele é do Lula. Ele é uma opção à esquerda. Ele quer tomar o lugar do Bolsonaro no segundo turno sendo uma opção à esquerda, quando ele está errado. Para poder tentar tomar o lugar do Bolsonaro, ele tinha que ser a opção à direita, não a opção à esquerda. Então, absolutamente equivocada a postura dele. Então, enfim, por isso que ele não vai ligar no... E o Ciro ainda carrega o ranço do marqueteiro, né? O marqueteiro ressentido, que era o marqueteiro do PT. Então esse ranço está atrapalhando ele. Então o Ciro vai terminar igual a Marina terminou em 2018. Atrás do Daciolo. A Marina terminou atrás do Daciolo. Todo mundo na hora que chegar na última... É uma coisa chamada voto útil. Porque eu não posso nem reclamar disso, porque 2018 foi o que aconteceu comigo. Eu, durante toda a eleição, falei, cara, eu vou votar no primeiro turno no Amoedo, porque eu gosto da ideia do Partido Novo, enfim... É a minha posição. E é isso. E no segundo turno eu vou votar contra o PT. Quando faltava 3 dias para eleição, veio aquelas datafolhas falando que o Lula podia ganhar no primeiro turno e tal. Aí eu fui um dos que falei, não, peraí, cara, vou ter que votar no cara no primeiro turno, porque o que eu não quero é o PT. Então, esse pra mim é meu... Isso vai acontecer, então só por isso não, vai acontecer também pelo seguinte, o cara vê o seguinte, nenhuma alternativa vai para a disputa do segundo turno. A disputa será entre o Lula e o Bolsonaro. Para que eu vou adiar mais 30 dias essa confusão? Para votar de novo? Eu vou resolver logo agora o problema. Eu acho que isso vai acontecer. Você acha que vai receber o primeiro turno? Eu acho que pode acabar no primeiro turno. Se não estou dizendo que vai acabar com o Lula, porque eu não acredito que o Lula vai ganhar a eleição, não. Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar. Minha opinião é que ganha a eleição. Você acredita nas urnas? Você tem 100% de confiança nelas? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu fui eleito 4, 5 vezes nessa urna, então eu não posso dizer que a urna tem fraude. Mas eu também acho o seguinte... Não é porque não teve, não quer dizer que não possa ter. Porque você tem a sua casa, você fecha a sua casa. Um dia nego arromba. Ela era segura até o dia que arrombaram. Os hackers invadiram o Pentágono, antes era seguro, depois conseguiram invadir. Então, vai um dia que vai quebrar a segurança de uma forma. Então a gente tem que estar precavido, transparente e precavido para evitar que isso possa ocorrer. Então, ao invés de questionar as urnas, eu defendo que a gente tenha a fiscalização e a transparência. E como que você pode fiscalizar também? Eu me lembro bem, e eu cito esse exemplo, na eleição do Collor, que eu participei da eleição do Collor, e não era urna